Olá, queridos irmãos, eu sou o Padre Luiz Fernando da Aliança de Misericórdia e hoje nós começaremos uma série de 4 vídeos falando sobre o Sagrado Coração de Jesus e também a sua relação com o nosso carisma da Aliança de Misericórdia. E neste primeiro vídeo nós falaremos um pouco sobre como surgiu esta devoção. E o primeiro que nós precisamos entender é que a festa litúrgica do Sagrado Coração começou a ser celebrada oficialmente somente no século XVII. Porém, isso não significa que desde sempre a Igreja olhou com devoção para a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Por isso hoje nós vamos entender um pouco este caminho, como se desenvolveu essa espiritualidade da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Primeiramente, nós precisamos entender que essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus é uma devoção cristológica, se refere à pessoa de Cristo. Porém, toda a Santíssima Trindade também está envolvida nessa grande devoção. E se nós formos lá na Sagrada Escritura, nós encontraremos já várias passagens que se referem a esse olhar ao coração de Jesus. E uma das passagens que nós podemos olhar é do Evangelho de João, capítulo 19, no momento em que Jesus está na cruz, e João então faz essa descrição. Lá no capítulo 19, no versículo 31. Como era o dia da preparação, os judeus não queriam que no sábado os corpos ficassem na cruz, pois esse sábado era solene. Pediram então a Pilatos que mandasse quebrar-lhes as pernas e tirá-los da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e depois ao outro que foram crucificados com Jesus. Chegando a ele, viram que já estava morto. Por isso não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança. E imediatamente saiu sangue e água. Então, já nesse momento nós podemos encontrar aqui o começo dessa devoção. Os primeiros santos, os primeiros apóstolos olharam e interpretaram este lado aberto de Jesus na cruz como o início de 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Porém, com o passar do tempo, os santos foram desenvolvendo uma devoção sobre este lado aberto de Jesus como um lugar de refúgio, um lugar onde nós podemos encontrar segurança. Santo Agostinho, por exemplo, vai falar muito sobre isso, sobre a necessidade que nós temos não só de olhar para este lado aberto de Jesus, mas nos confiar a Ele. Nós precisamos nos refugiar neste lado aberto de Jesus. Por isso, a partir desse momento foi desenvolvida essa devoção a este lado aberto de Jesus na cruz. Depois, então, no decorrer da história da Igreja, vários santos viveram essas experiências místicas com o Senhor e, sobretudo, 2 santas que viveram no século XIII, viveram experiências muito fortes e muito profundas com o Sagrado Coração de Jesus. Entre elas, Santa Gertrudes e Santa Matilde, que foram contemporâneas. Santa Gertrudes, inclusive, chegou a cuidar durante muitos anos, moraram no mesmo convento, e Santa Matilde começou a viver muitas experiências místicas de revelações com a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Porém, Santa Gertrudes é mais conhecida, pela sua devoção, e é dela aquele famoso relato de uma visão que ela teve na festa de São João Evangelista, onde ela se encontra recostada, reclinada no peito de Jesus, e São João do outro lado. Então, naquele momento, ela começa a sentir as batidas do coração de Jesus e sente uma emoção muito grande. E ela então pergunta para São João se ele também tinha experimentado aquilo naquele momento, na última ceia, quando São João reclina a sua cabeça no peito de Jesus. E São João então diz que sim, que experimentou essa emoção, sentiu as batidas do peito de Jesus. E ela então pergunta para ele, mas por que você não colocou isso no Evangelho? E São João então revela para ela que para aquele momento era necessário escrever somente aquilo e estava reservado para os últimos tempos a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Isso lá no século XIII, Santa Gertrudes já escreve sobre essa devoção. E assim o tempo foi passando, outros santos viveram experiências, entre eles também podemos destacar São João Eudes, que foi o primeiro a celebrar uma festa litúrgica ao Sagrado Coração de Jesus, ainda, claro, não totalmente oficial na sua paróquia, na sua igreja, porém ele foi o primeiro a celebrar, tinha uma grande devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E depois, contemporâneo a São João também, vem a mais conhecida de todas, que é Santa Margarida Maria Alacoque, que viveu na metade do século XVII.
ela então viveu muitas experiências místicas com o Sagrado Coração de Jesus, e foi nesta revelação que Jesus pediu a ela então que ela pudesse pedir que fosse estabelecida uma festa oficial ao Sagrado Coração de Jesus. E nós podemos ler algumas coisas que Jesus disse para Santa Margarida que nos ajuda a entender com mais profundidade o que Jesus nos pede ao celebrar esta devoção. Então Jesus diz para Santa Margarida: "O meu divino coração está tão abrasado de amor para com os homens, e em particular para contigo, que não podendo já conter em si as chamas da sua ardente caridade, precisa derramá-las por teu meio, e manifestar-se-lhes para os enriquecer de seus preciosos tesouros que eu te mostro a ti." Então, Jesus revela para Santa Margarida que no coração dele existem tesouros, que nós precisamos buscar esses tesouros para a nossa devoção. E depois ele continua dizendo: "Eis aqui este coração que tanto tem amado os homens, que a nada se tem poupado até se esgotar e consumir para lhes testemunhar o seu amor." Então, aqui nós podemos dizer que se encontra resumida o porquê, qual é a motivação desta devoção. Porque Jesus pede para nós que nós possamos olhar e rezar com o seu Sagrado Coração. Este coração que tanto amou a humanidade e que precisa também ser amado, precisa ser conhecido. Então, a partir deste momento, Santa Margarida começa a pedir a instituição da festa, mas foi somente em 1856, com o Papa Pio IX, que essa festa se estendeu por toda a Igreja Latina. Depois, em 1899, o Papa Leão XIII consagrou o mundo ao Sagrado Coração de Jesus. E hoje, essa festa é celebrada todos os anos, mas é uma festa móvel, quer dizer, não cai sempre no mesmo dia, sempre cai numa sexta-feira, porém o dia muda, porque ela é celebrada 2 sexta-feiras depois do domingo de Pentecostes. Então, dependendo do dia em que cai o domingo de Pentecostes, nós celebramos a solenidade ao Sagrado Coração de Jesus. Então vamos continuar falando nos próximos vídeos sobre esta devoção para que a nossa espiritualidade possa cada vez mais estar próxima a este coração que tanto amou os homens. Que Deus te abençoe.